De volta para o segundo bloco da edição de hoje. Neste segundo bloco, nós vamos conversar com o presidente do PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, o advogado Luiz Gomes. Ele esteve conosco e batemos um papo. Vamos à entrevista. Neste bloco, conversaremos com o advogado Luiz Gomes, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Pedro Júnior. Satisfação mais uma vez estar aqui com você para trazer informações para os telespectadores que estão aí ansiosos por boas notícias. Eu vi recentemente o senhor falando sobre o Sindicato dos Bugueiros. O que tem de novo em relação a isso? Olha, eu sou advogado do Sindicato dos Bugueiros do Rio Grande do Norte, que tem hoje mais de 720 bugueiros credenciados e enfrentam há muitos anos mesmo, 3, 4 governos, dificuldades para regularizar e fazer cumprir a lei estadual que regulamentou os bugueiros. E muitos clandestinos vinham usando e trabalhando nessa direção. Nós entramos com algumas medidas junto ao Ministério Público, junto ao DR, Detran e Secretaria de Turismo, e foi de fato iniciada uma nova jornada. O governo do estado agiu de maneira correta, acionando e prendendo muitos clandestinos e admitindo a possibilidade de regulamentação de todos os bugueiros que queiram prestar um serviço qualificado e seguro para os turistas. E essa foi uma vitória que os bugueiros sonhavam há muitos anos e a gente conseguiu viabilizar e assegurar. Meu caro, em relação aos motoboys, o senhor também tem uma atuação na área jurídica com este segmento? Temos. Hoje o Sindicato dos Motoboys tem no Rio Grande do Norte de 15 mil filiados e enfrentam problemas parecidos com os dos bugueiros, que é a questão da regulamentação e do emplacamento com placa vermelha para todos os motoboys que atuam na teleentrega, na motoentrega e no mototáxi. Existe uma divergência jurídica interpretada pelo Detran no sentido de que somente os mototáxis podem emplacar vermelho. E isso nós estamos também corrigindo junto ao governo do estado, junto ao Detran e judicialmente, para que os motoentregadores também possam ter esse benefício, porque passam a ter outros benefícios, inclusive na questão da aquisição da moto nova, com melhor preço, e também tem a regulamentação para que as fiscalizações dos batalhões de trânsito e do Detran não coíbam esse trabalho tão importante para todos nós, que precisamos pedir uma pizza e são eles que entregam. Então a gente quer que eles trabalhem regulares, de maneira que o Estado respeite essa condição, e esse é o papel que nós estamos fazendo no Sindicato dos Motoboys, e certamente o Rio Grande do Norte todo vai ter a repercussão dessa nossa medida jurídica e administrativa. Tem uma questão relativa aos motoboys, que é o número de acidentes, não é, que ocorre. Qual a sua reflexão sobre isso? Olha, eu acho que primeiro existe uma dificuldade muito grande, sobretudo na cidade do Natal, onde nós temos aqui dentro desse contexto mais de 1 milhão de pessoas, e não existe nenhuma política de trânsito pelo prefeito municipal para cuidar dos corredores para os motoboys trabalharem. E eles disputam espaço com caminhões e ônibus, e isso fatalmente gera a facilidade dos acidentes. Lógico que eles estão orientados e estão preparados para muitos desafios que nós comuns não estamos, mas eu acho que precisa também uma atuação do prefeito municipal no sentido de dar essa tranquilidade como necessária para o bom trabalho dos sindicatos, pelo menos dos motoentregadores aqui em Natal, que não tem mototáxi, que eles possam trabalhar de maneira tranquila, sem tanto riscos. Hoje eles disputam espaço e por conta disso tem ocorrido muito acidente. Eu acho que essa é uma medida que cabe sim ao município tomar alguma providência, que até agora se omitiu totalmente de qualquer ação nesse sentido. E o sindicato vai cobrar atuação e certamente a administração futura vai se preocupar com isso, porque os motoentregadores é um segmento que tem uma grande prestação de serviço para toda a comunidade e precisa ter o cuidado do município e da cidade para que eles trabalhem tranquilos e possam fazer um trabalho de maneira regular, tranquila e protegida pelos órgãos públicos que cuidam do trânsito e da administração da mobilidade urbana. Na última vez que nós conversamos, o senhor falava sobre os seguros habitacionais. Nessa seara, existe alguma novidade? Existe sim. Na verdade, quando as ações do seguro habitacional, que hoje nós atendemos mais de 40 mil famílias em todo o estado, só aqui em Natal perto de 30 mil famílias, que muitas delas, em torno de 5 a 6 mil famílias, já foram beneficiadas com o seguro habitacional, e estamos trabalhando agora para finalizar um grupo muito grande de pessoas para que possam receber.
Então, eu quero dar o recado aos mutuários, que eles fiquem tranquilos, que os advogados estão trabalhando proficuamente para garantir esse direito das pessoas, porque é um direito que nós entendemos fundamental, que é o direito à moradia, previsto na Constituição Federal, e que a justiça brasileira até agora tem reconhecido esse direito de maneira absoluta, mas existe uma discussão no Superior Tribunal de Justiça que tem gerado algumas polêmicas, mas isso tudo deve ser superado logo nos primeiros meses de 2016 e todos os procedimentos jurídicos estão sendo tomados para que todos os mutuários possam ser beneficiados com esse seguro habitacional, que é um direito sonhado por tanta gente no nosso Estado. Mas qual o principal gargalo em relação a esta polêmica que o senhor se refere? Essa polêmica é porque o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional que a gente está assistindo na televisão, aprovou uma lei chamando a Caixa Econômica Federal para discutir seguro habitacional, que foi uma aberração jurídica, porque essa responsabilidade é da seguradora, que tem apenas na Caixa Econômica Federal um depósito de um fundo garantidor das apostas de seguros. E como estava na Caixa, a Caixa gastou o dinheiro, então o governo entendeu que era importante botar a Caixa no processo para que mudasse toda a trajetória da jurisprudência e mudasse toda a trajetória das ações que vinham andando. Essa é a polêmica que tem acontecido, mas nós estamos debatendo e vencendo nos tribunais, e eu acredito que vai prevalecer a justiça e que vai prevalecer o direito do mutuário, que tanto precisa ter esse dinheiro para recuperar sua casa que foi pessimamente construída com a permissão dos péssimos governos que tiveram no passado. Me fala, teve uma decisão pelo STF de correção do FGTS. Em que isso implica para as pessoas que estão nos ouvindo agora, os trabalhadores? Olha bem, todo trabalhador que tem carteira assinada desde 1999, pelo menos a partir de 1999, ele tem o depósito do FGTS naturalmente efetuado pelas empresas que atuam. O Supremo Tribunal Federal tomou uma posição na semana passada e que mudou algumas interpretações acerca das correções dos valores depositados nas contas do Fundo de Garantia. Quero dizer que não é só para quem tem o dinheiro depositado. Aquela pessoa que sacou o FGTS também vai poder pedir a correção até o dia de que ele sacou. Então, mesmo que você tinha um FGTS e sacou, você tem direito a discutir judicialmente isso com essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos também preparados, a nossa equipe que já está acostumada com o direito, a nossa equipe de advogados no escritório, para fazer essa demanda e trazer esse benefício também para todos os trabalhadores do Rio Grande do Norte. Uma outra questão diz respeito à ação de revisão dos financiamentos da casa própria. Queria que o senhor falasse sobre isso. Essa também é uma demanda que está sendo discutida muito rápida, porque é coisa recente. Sempre existiu a discussão sobre a revisão de cláusulas contratuais dos financiamentos dos veículos. Você talvez lembre, muitas pessoas que estão em casa sabem, que as pessoas entravam com ação para reduzir o valor da prestação e diminuir o saldo devedor dos veículos. E isso atendeu uma demanda enorme de milhares de pessoas em todo o país. E esta mesma discussão nós estamos iniciando agora a nível nacional para que discutir essa mesma regra para os financiamentos habitacionais. Como a nossa área é uma área de grande discussão sobre todos os direitos habitacionais, nós também descobrimos que é possível fazer a revisão dos contratos de financiamento de apartamentos, de casas, discutindo o valor das prestações e o saldo devedor em função da taxa de juros, em função do anatocismo praticado pelos agentes financeiros, que sobrecarrega absolutamente o valor do financiamento. Então, às vezes a pessoa compra uma casa e paga 3 pela taxa de juros e correção. Essa discussão nós estamos fazendo, já montando todo o cenário jurídico para, a partir de janeiro, começarmos a discutir isso nos tribunais do Rio Grande do Norte e, certamente, milhares de pessoas do Rio Grande do Norte, de Natal, poderão entrar com essa ação e nós estamos prontos para fazer esse debate com qualidade, preparado para fazer isso e trazer mais esse benefício para todos os mutuários que têm seus imóveis financiados. Não é só pela Caixa Econômica, é por qualquer banco que financia, ele responde do mesmo jeito à ação.
O senhor, além de advogado, é presidente do Partido Ecológico Nacional no Rio Grande do Norte. Para nós encerrarmos a entrevista para não dizer que não falamos de política, eu lhe pergunto, você é a favor ou contra o impeachment? Olha bem, o impeachment é uma regra constitucional estabelecida pela Constituição Brasileira de 1988 e lá estabelece algumas regras básicas para que a gente possa aceitar o processamento do impeachment. Eu disse há um tempo que o impeachment é um remédio amargo que só se dá para o doente em último caso. É como uma pessoa que tem uma doença grave. Ela só vai fazer a quimioterapia, um tratamento mais oneroso para a saúde da pessoa em último caso. E o impeachment eu entendo da mesma maneira. A presidente Dilma tem cometido muitos erros, isso é um fato. Na gestão, na administração, na negociação política do governo, tem cometido muitos erros, permitindo essa barganha vergonhosa que tem no Congresso Nacional. Mas tudo isso não traz um fundamento jurídico que a Constituição exige para que se estabeleça o impeachment. Então eu não vejo que neste mandato da presidente Dilma, que se iniciou em janeiro de 2015, ela tenha cometido crime de responsabilidade que justificasse a abertura de um processo de impeachment. Então, não que eu defenda o governo Dilma, mas, na verdade, eu, como jurista, como advogado, tenho que dar uma interpretação lúcida sobre os fatos para que as pessoas não fiquem nessa magia política que está correndo no Brasil, fora Dilma, fora isso, fora aquilo. Nós, como advogados, como juristas, temos que ter a tranquilidade e a cautela de fazer uma análise um pouquinho mais apurada do fato para poder manifestar uma opinião. E pelos fatos que eu tenho conhecimento, processuais, que envolvem a presidente Dilma, sobretudo as questões das pedaladas fiscais e outras situações que tanto se coloca na mídia, não vejo isso como característico da justificativa para o impeachment. A única justificativa que hoje paira sobre o Congresso Nacional seria a falta de apoio político. Mas a falta de apoio político, eu disse isso numa entrevista ontem, de que ela só é plenamente justificável afastar um mandatário por falta de apoio político no sistema parlamentarista. Que o primeiro-ministro perde o apoio na Casa Legislativa, o Legislativo substitui o primeiro-ministro. Mas nós estamos no regime presidencialista. E no regime presidencialista nós temos que admitir que a previsão é restrita da retirada de um mandatário. Portanto, no regime democrático de direito, a maneira de substituir um presidente da República no sistema presidencialista, ou é ele ser condenado e acusado de um crime efetivamente tipificado no Código Penal, ou eleições. Ou seja, essa é a maneira que se tem de substituir quem comete erros na administração, é pela via do voto. Agora, nós temos que entender que eu defendo o recal. É uma proposta elaborada pelo grande jurista brasileiro, meu amigo pessoal, Fábio Comparato, que já encaminhou para o Congresso Nacional aquela possibilidade de existir o recal. Ou seja, fazer um recal do mandato do deputado, de que a cidade, o Estado que entenda que o deputado não tenha cumprido o que combinou com os eleitores, o que propôs, a própria comunidade faz um plebiscito e substitui o deputado. Isso é uma previsão que poderia estar na Constituição Federal. Ou seja, do ponto de vista jurídico, tem remédios que mais fáceis de... Então o impeachment não sai? Eu não acredito que saia. Se sair, eu acho que é um erro, como foi em outros, é um erro porque a justificativa tem que ser jurídica, além de política. É política e jurídica. Portanto, eu não acredito nesse momento que ela seja afastada por esta razão. Não vejo isso. Muito obrigado pela sua entrevista, Dr. Luiz Gomes. Obrigado, Juno. Um grande abraço a todos os telespectadores. É uma satisfação sempre estar com você. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. Não saia daí que o intervalo é pequenininho.